Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Dani, sou comunicóloga e cientista social, e esse é o Política Sem Ruído. O nosso objetivo aqui no podcast Política Sem Ruído e no projeto todo é trazer educação cívica às pessoas e trazer a política de uma forma que toda a população entenda, aprenda e possa fazer boas escolhas no futuro para a política em Santa Maria, no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro. No episódio de hoje, a minha convidada é a Nêmora Chu, fundadora da agência MEST e uma das maiores autoridades de tráfego pago do Brasil, ouso dizer, mas é porque eu sou muito fã dela. Nêmora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Dani. É um prazer estar aqui, contribuir, falar sobre política, relacionar isso à nossa sociedade. Em Santa Maria é um tema que nunca passa batido e nunca deixa de ter os dois lados extremamente ideológicos, porque é uma cidade universitária, então o debate é mais acalorado. E eu estou aqui vim para Santa Maria estudar, comecei no movimento como ativista, e do movimento fui trabalhar com comunicação política, que são os dois jeitos que acontecem. Tem gente que trabalha com comunicação e da comunicação vai para a política, ou começa no ativismo e do ativismo vai para a política. De qualquer forma, todos contribuímmos para que haja um movimento crescente, cada vez mais profissional e cada vez menos íntimo sobre preferências particulares. Acho ótimo, muito legal isso que tu está trazendo. Eu sei que vocês são extremamente profissionais e éticos na agência, né? E eu imagino que vocês trabalhem com políticos de toda a esfera. Mas eu queria fazer uma pergunta assim, para a gente começar. Quais são os maiores erros que tu vê na comunicação dos políticos que tentam chegar ao eleitorado pelas redes sociais? Os maiores erros... Primeiro, a gente tem que considerar que o marketing... Falando em marketing em termos de... Eu sei que é muito genérico e eu estaria empobrecendo muito, mas em termos de redes sociais... É muito recente, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, em mídia paga, em performance, em tráfego pago, o primeiro ano que a legislação permitiu foi 2018. Tanto que a gente viu em 2018, tinha ali um movimento bolsonarista muito forte, muitos novos candidatos, pessoas que não eram da política vindo. Essas pessoas, muitas vieram de movimentos empresariais, então, vindo de movimentos empresariais, eles tinham um mínimo de conhecimento a mais sobre anúncios pagos e usaram isso no seu marketing, assim como usaram o conhecimento que eles tinham geral sobre marketing para fazer boas campanhas. E a gente começou a ver em 2018 esse primeiro movimento, então, do impacto que esse marketing teve, de fato, nas eleições. E para muitos candidatos foi o decisor da eleição em 2018. Em 2020... foi a primeira eleição municipal com um marketing mais atualizado e mais engajado e mais responsivo a tempo. Então, que as coisas elas não ficam planejadas por uma semana, por um mês, que elas acontecem muito rápido. E o que eu acho engraçado de 2020 é que, sendo municipal, a gente viu muitos candidatos que a gente sabe que nem todos chegam prontos, porque não tem como um partido ter 20, 30 candidatos que, de fato, estejam tão prontos como um que outro. E desses muitos que não estiveram prontos, então a gente viu, na verdade, muita gente que também não usou o marketing, né? Ou que usou ainda como antigamente, como de uma forma mais fraca. E daí, em 22 e 24, foi quando a gente passou a perceber ali todo mundo usando. Então, dos maiores erros, primeiro ponto, e não cabe aqui falar sobre valores e sobre salários, mas mesmo em mandatos, os maiores erros, a gente vê alguns gabinetes que têm pouquíssimos assessores, então, principalmente em cidades pequenas, a gente tem gabinetes que permite que permite 2 assessores, a gente tem municípios que permitem com que a verba disponível seja dividida como eles quiserem, então eles podem dividir em 3, 4, 5 assessores, mas tem municípios que isso não é possível. E nisso a gente percebe, e claro, por óbvio, tem municípios que permitem muitos assessores. Então nisso já surge uma das primeiras dificuldades, que é contratar bons profissionais, né? E a falta desses bons profissionais na política, no dia a dia, porque tem muitos bons profissionais e profissionais também não tão bons em época de campanha, porque tem-se a fama de ganhar bem, etc. e tal. Mas em época de mandato, muitos somem, porque, de fato,
o mercado faz com que normalmente eles consigam ganhar mais dinheiro fora do mandato, com que eles consigam ganhar mais dinheiro atendendo empresas e não atendendo mandato. O que faz com que seja difícil, e daí a gente logo chega no assunto de campanha, com que seja difícil construir uma boa pré-campanha. Porque no período de pré-campanha eles precisam usar os recursos de mandato. Os recursos, é óbvio que não se faz uma pré-campanha com o mandato, mas precisa usar... O mandato ele vai construindo, né? Ele precisa mostrar uma evolução. Construção da imagem. Ele precisa ter uma construção de imagem. E normalmente não, mas em muitas situações a gente vê que não há essa construção bacana para chegar numa pré-campanha legal, ou que não há essa construção bacana para chegar numa campanha forte, etc. e tal, como é o objetivo, porque a gente tem uma quebra muito grande entre uma pré-campanha que foi feita com 2 assessores, ou 10, 15, 20, que seja, mas totalmente dispersos, e de uma campanha que chega com uma equipe de elite, né? Que é o que normalmente a gente percebe em Santa Maria, em Porto Alegre, em São Paulo, Florianópolis, qualquer cidade brasileira, principalmente em capitais e regiões metropolitanas. Então, isso é algo mais interno da política e do marketing político como um todo, e daí se a gente for falar sobre erros práticos, ainda tem muito... aquele problema de estive aqui com fulano de tal e inauguramos essa ponte. Estive aqui com Beltrano de tal e a gente recebeu a chave da cidade. Que não serve de nada, né? Então, se a gente ainda analisar o movimento que teve em termos gerais de performance, o político ele compete em atenção no Instagram, no TikTok, no Facebook, no YouTube, em quaisquer que sejam as plataformas, ele compete por atenção, como um influenciador está competindo por atenção, como uma marca está competindo por atenção, o que faz com que seja muito concorrido. Né? A gente não está falando só de tráfego pago, em que eu estou competindo no leilão. E eu também compito no leilão, mas eu compito num leilão gratuito também, que é o leilão da atenção mesmo, o leilão da entrega do algoritmo. Então... essa dificuldade, uma competência muito grande, somada muitas vezes a uma equipe que não está preparada, que não tem um arcabouço anterior, um arcabouço teórico, e uma criatividade grande, somada a uma agenda muito apertada, faz com que a capacidade de entrega de muitos mandatos e de muitas pré-campanhas, mesmo tendo uma equipe diferente do mandato, seja razoavelmente limitada. Então, o que eu vejo de maiores erros são esses, e daí esses erros práticos de não ter conhecimento suficiente sobre o que vai dar mais engajamento ou não, de não conseguir mensurar onde melhor vai estar o seu potencial de voto e onde não vai estar o seu potencial de voto. Associado ao potencial de voto, precisa mostrar um trabalho de pré-campanha e também, que são coisas separadas, um trabalho de mandato que é pela população e pela sociedade, não é só um trabalho em prol de votos, né? Sim. Então, juntar tudo isso com uma agenda apertada e com pouco conhecimento sobre o que tem que ser feito é a receita do que a gente vê de que todo ano, eu brinco, mas é verdade, qualquer pessoa que se diz especialista político chega, se faz um Instagram em 10, 15 meses, passa a ter milhares de seguidores. Por quê? O político, o assessor, ele segue qualquer pessoa que fale sobre política. Porque como normalmente eles não têm muito conhecimento, e daqui tem gente que reclama, não é que eu não tenho conhecimento. Não, mas é que tem conhecimento do seu trabalho, tem conhecimento da sociedade, tem conhecimento de outras coisas, mas não o conhecimento científico e técnico necessário para a comunicação, né? Então, qualquer um que se posiciona como comunicador tem muita atenção, porque é um público ávido... é um público-ávido por esse conhecimento. Sim. Ainda que consuma muito material sobre isso e não necessariamente consiga aplicar. Então, eu acho que é um compilado de tudo isso. Claro. E até agora que tu estava falando, eu fiquei pensando, né? Isso também se deve ao fato de que a maioria das pessoas, as pessoas mais leigas, elas ainda... E nem a gente que trabalha com comunicação, às vezes, entende muito bem o algoritmo, né? E isso... tu estar presente, tu vencer todos esses leilões do algoritmo, ele exige que tu saiba várias coisas. O que eu noto muitas vezes em alguns políticos é que eles não conhecem nem o próprio eleitorado, né? Eles não têm muita noção de quem foram as pessoas que colocaram eles lá, e não têm noção de que assim que eles têm um mandato, eles...
legislam ou, enfim, estão no governo para toda a população e não apenas para aquela Sim. parcela. Que votou por eles. Né? E eu acho que essa construção, assim, essa consciência também faz parte da construção da persona dos políticos nas redes sociais, né, Moura? Com certeza, com certeza. Tem muita coisa que é responsável pela construção da persona deles nas redes sociais, né? E eu achei engraçado que tem um pré-candidato, uma pré-campanha que a gente está trabalhando, que ele chegou comentando, porque há tanto tempo atrás o tráfego era tão mais barato. Só que era e não é mais, e paciência, né? Era isso. E ao mesmo tempo, se a gente, não vai acontecer, mas se a gente chegar e conversar com todos os candidatos, fulano, esse ano ao invés de 100 mil, tu coloca 5. Vamos todo mundo partir de 5 e não partir de 100. Naturalmente vai ficar tudo mais barato, mas ninguém faz isso. Então já está todo mundo partindo de um valor maior, porque no último ano todo mundo colocou um valor maior. Sim. Então o inicial mínimo já é caro, né? O que faz com que muitas vezes também um trabalho de pré-campanha não seja feito, porque exige-se muitos recursos em campanha. Sim. Então a gente está falando de dificuldades que todo mundo tem, que todo mundo enfrenta, que todo mundo sente. Muitas não vão ser resolvidas do dia para a noite porque tem causas distintas, mas são todas relacionadas entre si, né? Sim. E daí, somado a isso, de fato, sem conhecimento de quem é o seu próprio eleitor, subestimando a capacidade de mudança desse eleitor, então, subestimando a capacidade de que, se a gente tiver fenômenos sociais específicos, a gente pode ter um bairro inteiro que vai evoluir, a gente pode ter um bairro inteiro que, eventualmente, empobreça, a gente pode ter mudanças de mobilidade mesmo, que faz com que o potencial eleitor mude de bairro, com que o potencial eleitor mude o comportamento, ou subestimar a capacidade de um colega. O colega está visitando lá, mas o bairro segue sendo meu. Não necessariamente, né? Claro. Óbvio que a gente sempre tem aquelas pessoas que são... que entra ano, sai ano, seguem sendo eleitas, e seguem mantendo a fidelidade ali do seu potencial eleitor, mas em contrapartida isso não acontece com muita gente que já se elegeu e não se reelege, porque subestima até mesmo a inteligência desse eleitor que uma vez votou naquele candidato, né? Sim, que pode ver todas essas nuances, até porque ele mora naquele bairro e vai ver melhor do que um candidato que às vezes aparece só lá de 4 em 4 anos. né? Com certeza. E como agora ele tem muito mais acesso às redes sociais, ele também acaba sendo influenciado por marcas, influenciadores e políticos que faz com que ajude a criar o pensamento crítico dele, que antes era um pensamento crítico mais difícil de ser criado, né? Sim. Então, tem uma análise de engajamento muito bacana que analisa engajamento de alguns candidatos à Prefeitura de São Paulo, agora de 2024. Isso, de 2024. E daí analisa o engajamento da Marina Helena, que foi uma candidata do Novo, que foi a 5ª ou a 6ª conta com mais engajamento do país. Então, era uma conta que tinha muito engajamento. E daí, por óbvio, analisa Marçal, analisa Nunes e analisa outros engajamentos, né? E daí, o que é esse case e anti-case da Marina Helena nos mostra? Ela foi uma das contas mais engajadas do país, só que o engajamento dela estava todo espalhado. Então, quando a gente olha o mapa de calor do engajamento dela, as bolinhas ali, os pontos de engajamento, eles não se tocavam, eles não se aproximavam. Como eles não se aproximavam, se eu engajava com ela aqui na minha casa, a Dani engajava com ela na casa da Dani e o Fernando engajava com ela na casa do Fernando, essas pessoas não tinham com quem se comunicar. Então, muitas vezes, elas chegavam em casa, chegavam numa roda de amigos, chegavam em algum lugar, aquela pessoa intimamente estava engajando, mas muitas vezes não tinha, inclusive, vergonha de comentar que estava engajando com aquela conta, porque ninguém estava comentando sobre aquilo, né? Porque era muito engajamento, muito espalhado. Em contrapartida, várias outras contas com um engajamento muito próximo. Então, é muito difícil mensurar num trabalho de dia a dia, de mandato, o que está acontecendo. O candidato gosta de ver um alcance muito alto, um alcance que, se a gente for falar tecnicamente, é uma das piores métricas para usar como métrica de qualidade do trabalho que vem sendo feito. Então, eles olham para coisas fechadas sem se questionar sobre aquilo e não sabe. Depois tomam um susto e acham, nossa, mas o meu engajamento estava tanto, mas o meu alcance estava tanto. E fica difícil, de fato,
depois não entende por que surpresas acontecem. Essa também era um dos questionamentos que eu queria trazer, né? Como que a gente mede o sucesso de um político nas redes sociais? Porque a gente tem os KPIs. Sim. E a gente tem a vaidade. Sim. Né? E aí a gente tem as pessoas que acham, nossa, mas deu tanta visualização. Mas, né? E às vezes as visualizações, elas são, claro, contam alto, porque tu passa ali no feed e tu contou uma visualização, mas tu assistiu, sei lá, 10 segundos de vídeo, de um vídeo de 2 minutos. Sim. Isso aí a gente sabe que acontece. As pessoas mais leigas tendem a ignorar esse lado, né? De tu manter a pessoa no vídeo durante um tempo longo para até, quem sabe, chegar ao fim, mas, enfim, pegar o que tu tá realmente falando ali, que é o famoso ler manchete, né? O cara leu a manchete e saiu falando como se fosse grande crítico de alguma coisa. Sim, como se conhecesse todo o assunto. E aí, assim, o que tu mediria, o que tu acha que é o que mede mesmo um sucesso na rede? Eu acredito que são múltiplas métricas em conjunto, mas tem uma, eu diria que é uma das principais que sozinha, de fato, não mede sucesso. Mas antes dela, eu gosto de trazer um comentário. Eu escutei um político que nem é gaúcho comentando, mas quem me vê vai gostar de mim. Quem que não vai me ver que não vai gostar de mim? É engraçado. Na hora eu ri. Sim. E todo mundo ri, mas olha como são, ao mesmo tempo que são pessoas que têm milhares de seguidores, que estão ali todos os dias, mas a gente não sabe, a gente sabe, na verdade, que não é de fato aquela pessoa que está ali todos os dias, né? E ao mesmo tempo é muito engraçado porque normalmente a gente vê que é um grupo de pessoas, é um grupo de políticos que em algumas situações não consegue se colocar no lugar do usuário. E é difícil colocar no lugar do usuário, né? Então, quantas coisas a gente vê que a gente não curte, que a gente não gosta, que a gente acha ruim o algoritmo mostrar? E daí, por que raios um político acha que o alcance significa que ele está muito bom? Não. Quantas contas, quantas pessoas são canceladas? No cancelamento, perdem contratos, muitas vezes milionários. Ou seja, foi algo que chegou, que alcançou milhares de pessoas e fez com que aquela pessoa fosse cancelada, com que aquela pessoa perdesse muitos contratos. Isso acontece com o político também. Então, o alcance é uma das piores métricas a se analisar. Eu brinco que... Deixa eu entrar aqui. Se a gente entrar no Instagram, na aba Explorar, que ela tem aqueles vários quadradinhos, a gente é um alcance para essas pessoas. E eu simplesmente abri para mostrar para vocês, eu não cliquei em nada, né? Sim. Então... tem muito político que gosta de ver 3, 4, 5, 6 milhões de alcance nos últimos dias, muitas vezes até mais. Quando a gente roda tráfego, o alcance é a pior métrica para a gente se referenciar, porque o alcance não permite com que a gente faça remarketing. Então, eu não sei quem eu alcancei, eu não sei como eu alcancei, e se eu só fizer campanha de alcance, eu vou gastar 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 reais por mês, vai chegar na campanha, eu não vou conseguir remarcar ninguém que eu alcancei. Então, o que eu fiz com aquele dinheiro? Eu não sei, porque se eu alcancei a Dani uma vez, eu não consigo efetivamente alcançá-la de novo, a menos que seja sorte, a menos que o anúncio por si só busque, mas eu não consigo pedir para a plataforma, alcance todo mundo que eu já alcancei. Fora que é um tipo de anúncio que ele aparece para quem está scrollando, girando a tela muito rápido, né? Então, a gente está só passando, ninguém está prestando atenção. Se a pessoa está prestando atenção, o que aparece e a métrica responsável é o engajamento. Só que daí o político olha, tipo assim, nossa, mas o alcance é muito maior do que o engajamento. É óbvio que vai ser muito maior do que o engajamento. Porque se eu olhar um político que eu não gosto, eu não vou engajar com o cara. Exato. Agora, se eu gostar, eu vou engajar, né? Então, a métrica mais próxima que a gente tem, assim, que nos dá volume, que nos mostra um pouco de qualidade, que consegue mostrar atenção, porque o usuário efetivamente parou, pausou, etc e tal, é o engajamento. E depois também a gente consegue fazer outras coisas, por exemplo, a relação engajamento com o número de seguidores, né? Então, tem muito político que, em algum momento, foi eleito, teve muito engajamento, parou de produzir conteúdo, ele volta a produzir conteúdo, ele perde seguidor. Sim. Nossa, mas como eu tô perdendo se eu tô fazendo tráfego? Como eu tô perdendo? Eu não tô fazendo tráfego, mas tô fazendo um bom trabalho de engajamento. Porque por muito tempo tu ficou parado, agora que tu voltou,
tu voltou a aparecer no perfil das pessoas e as pessoas viram que elas não querem mais te seguir. Exato. Ou então, tu tá ganhando seguidor, porque tu voltou a produzir conteúdo, mas ao mesmo tempo tu tá perdendo seguidor, porque tu ficou muito tempo fora, e daí dá no 0 a 0, não tô crescendo. Tá sim, tu tá crescendo, mas tu também tá limpando muito a tua base. Claro. Então, são hoje, assim, as principais métricas. Seguidor, com certeza, não é referência, tanto que a gente viu o Marçal agora, não se referindo a ele apenas ao número de seguidor, mas é uma pessoa que já era muito grande, e ele criou um efeito na última campanha, que foi um efeito que todo mundo tem que, de fato, elogiar, que qualquer lugar as pessoas queriam ver o debate, né? Verdade. Ninguém gosta de ver debate nenhum, mas todo mundo diz, eu quero ver o debate de São Paulo. Não, nem voto em São Paulo, né? Mas eu vou ver o debate de São Paulo, Sim, porque todo mundo queria... Porque era divertido, né? Porque chamava a atenção. Chama a atenção. Então, daí volta para um dos principais erros, que é não saber chamar a atenção. Então, em termos gerais, tem gente que se refere a número de seguidores, sendo que o número de seguidor ali, o próprio engajamento da Marina Helena. Se eu tiver o seguidor no lugar errado, não é o que eu espero, não é o que vai dar certo. Se eu tiver engajamento no lugar errado, também não é o que vai dar certo. Então, o que a gente busca fazer no nosso trabalho tem métricas que elas também são métricas de ego, e tá tudo bem, todo mundo tem um pouco de ego, e é do jogo, é natural do ser humano. Mas a gente tenta fazer um trabalho que eu entendo quais são as métricas de ego que são imprescindíveis para essa pessoa, e associado a ela eu busco as métricas que eu considero importantes na construção do meu trabalho. Então, já tem político que só quer alcance. Eu sei que se ele botar 10 mil por mês em alcance, vai chegar na campanha e ele vai ter praticamente colocado fora 50, 60, 100 mil reais. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer alcance enquanto também faço engajamento. Nossa, mas tu sabe que isso não é mais correto porque tu vai fazer alcance. Porque pro cara é importante. Então, eu não vou tirar algo que, se pra pessoa aquilo é importante, muitas vezes ela não vai fazer o trabalho se não tiver alcance. Porque a pessoa vai achar que não tá valendo a pena, que não faz sentido. Claro. Para algumas pessoas é número de seguidor. Então, eu respeito o que é importante pro candidato. Digo eu, não só eu, mas a maioria dos profissionais, né? Sim. Eu respeito o que é importante. É tipo mãe convencendo o filho a levar um casaco. Tu dá um picolé. Mas tu garante que a pessoa leva o casaco, mas tu garante que ela também quer o que ela quer, né? De qualquer forma, não é o picolé que vai matar. Exato. Então, não é isso que vai fazer a campanha não valer a pena. Só que a gente respeitar métricas que são de ego e, ao mesmo tempo, garantir que as métricas que são fundamentais, que não foge de engajamento, né? Então, qualquer pessoa pode virar, mas é número de leads. É óbvio que é número de leads. Só que daí a gente volta para o fato de que tem mandatos com uma pessoa, com um assessor, tem mandatos com 2 assessores. Não tem como um assessor ficar fazendo tratamento de lead. Então, é óbvio que a gente consegue tornar a nossa estrutura toda muito mais complexa, que a gente consegue mostrar como tem mais métricas no projeto que vão influenciar uma boa performance, mas se a gente se voltar para o básico do básico do básico, para o arroz com feijão bem feito, a gente vai falar de engajamento e de respeito às métricas de ego. Ótimo. E é isso que tu falou, né? Agora tu estava falando como que tu vai pegar um assessor para fazer tratamento de lead. Eu já vi equipes inteiras que não conseguem fazer tratamento de lead. Então, assim, é uma coisa impossível. Não é viável. E a gente sabe que a campanha política, ela tem um prazo. Sim. Então, imagina, além de tu ter que fazer isso, tu tem que fazer num prazo muito curto. Então, realmente, às vezes, as campanhas, elas acabam não dando certo pela quantidade de pessoas e a qualidade que está em cada uma dessas pessoas que trabalham, né? Também. Porque eu já vi equipes, assim, com 3 assessores excelentes, e outras com 20 assessores que nenhum... Todo mundo deixava de não dava... Juntava todo mundo, não dava um bom... Exatamente. E aí é complicado, né? Mas tudo bem, como tu disse, é do jogo. Então... E me diz uma coisa, né, Moura? Como que tu acha que as campanhas, elas podem equilibrar, assim, as mensagens positivas de uma campanha com a crítica ao oponente, sem a gente cair em desinformação, sem a gente cair em fake news, sem a gente cair no jornal, no pasquinho, assim, naquela coisa escrachada? Eu acho que o mais importante, na minha visão, e óbvio que cada profissional tem a sua, na minha visão, o mais importante é garantir que aquele